Bom dia, nono ano, seus lindos, tudo bem? Então, hoje nós prosseguiremos com a nossa aula de literatura, cujo assunto é sobre artigo de opinião. Então, o objetivo da aula é que vocês identifiquem um artigo de opinião e compreendam as principais características deste gênero. Então, há a diferença entre opinião e informação. A informação é o que pode ser confirmado e verificado por todos. E já a opinião é algo já pessoal, né? É o ponto de vista de cada pessoa sobre determinado assunto e que pode estar de acordo ou não com o grupo a que ela pertence. Por exemplo, eu tenho uma certa opinião, às vezes eu sou contra determinado assunto e vocês podem ser a favor. Então é algo que pessoal, e já a informação é algo que será o quê? Confirmado e verificado por todos. Beleza? Então, esse artigo de opinião, galerinha, é um texto que vocês podem observar que ele será publicado onde? Em jornais ou revistas, porque vai estar mostrando a opinião aí do seu autor sobre um determinado assunto, ou sobre um determinado acontecimento, ou até mesmo sobre uma ideia. E é composto, gente, a estrutura do artigo de opinião é o seguinte: necessita da introdução, que é onde vai ser apresentado o assunto, que pode ser feito expondo a própria opinião. Já a opinião ali vai entrar no desenvolvimento, tá? Então, é onde o autor vai falar o que pensa sobre aquele determinado assunto. Já ainda no desenvolvimento, ele vai argumentar, ou seja, ele vai provar, confirmando a sua para sustentar a sua opinião. E já para terminar, a conclusão vai ser aquela ideia final, né, sobre o que foi exposto aí no seu artigo de opinião. As principais características, galera, lembrando que logo teremos aí o bloco, importante que vocês saibam, tá? Até mesmo para poder posteriormente estar produzindo aí um artigo de opinião também. Você tem que apresentar a defesa de um ponto de vista, então você vai ter que usar a persuasão, você vai convencer que sua ideia é a certa, tá? Que você está convicto, cheio de razão, usando o quê? Os seus argumentos, uso de quê? Da primeira ou da terceira pessoa, certo? E a linguagem, ela é simples e objetiva para que chegue em qualquer leitor, ele consiga compreender a sua mensagem. Então, a sua estrutura é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. O título, galerinha, tem que ser bem criativo, né? Para induzir com que o leitor faça a leitura do seu texto. E para terminar, precisa da assinatura, beleza? Então, vamos observar através de um texto, tá? Curtinho aqui, que é um exemplo de artigo de opinião, e nós temos alguns exercícios sobre esse texto. Aqui, esse artigo de opinião foi escrito por... São confissões de uma consumidora compulsiva, tá? E olha só o título: Essencial e Supérfluo. Essencial, o que é necessário, indispensável. Supérfluo, que ultrapassa a necessidade, que é mais do que se necessita, ou seja, desnecessário. Na definição do dicionário Rawls, é muito fácil compreender a diferença entre esses dois termos. Mas na vida prática, a história é outra. E em relação ao consumo, isso se torna ainda mais complexo. Na sociedade atual, o consumo passou a ditar padrões e comportamentos, estabelecendo uma valorização do ter em relação ao ser. Por isso mesmo,
em algum momento da vida do adolescente, ter o último modelo de celular vai ser algo essencial. E você, como pai, tem um desafio de mostrar a ele que aquele celular não é essencial à vida dele. Essencial é ele ter afeto, poder ser acolhido, contar com a família, ter amigos, poder comer, beber, exercitar sua cidadania. A proposta não é que você tenha uma atitude de excluir o consumo da vida da família. A perspectiva que você deve mostrar ao seu filho é o consumo, é sim relevante. É legal comprar um celular, uma calça nova, etc. Mas esses objetos não são essenciais à vida dele. Confissões de uma consumidora compulsiva. Então, nós podemos observar a estrutura aqui nesse artigo de opinião. Lá no início temos o quê? O conceito, né? Cujo título essencial e supérfluo, então ele traz o conceito e logo ele vem falando aí sobre a sua opinião, argumentando. Lá na conclusão ele já traz essa proposta de intervenção, trazendo uma possível solução e a assinatura aí no final do artigo de opinião, galera. Então nós temos alguns exercícios, tá? Número 1. Releia o primeiro parágrafo e responda. Lá no primeiro parágrafo, letra A. Qual é a tese apresentada sobre o consumo da sociedade atual? Então, aqui na letra A, está perguntando qual que é a ideia principal, tá? A ideia defendida lá no primeiro parágrafo sobre o consumo na sociedade atual. A gente pode observar lá no texto que na sociedade atual, o consumo passou a ditar padrões e comportamentos, estabelecendo uma valorização do ter em relação ao ser. Beleza? Letra B. Que argumento de autoridade é utilizado para apresentar a tese? Se você volta em um pouquinho e relê o texto, a gente vai observar o que foi retirado de onde? Das definições do dicionário Rowles de essencial e supérfluo. Joinha? Questão de número 2. Que posicionamento é explicitado quando se fala da educação financeira do adolescente? Para quem é direcionado o texto? Galera, ele está falando aí diretamente com quem? Porque, de acordo com o texto, né, segundo aí o texto, o desafio é mostrar ao adolescente que ter objetos não é essencial à vida dele, mas sim ter afeto, acolhimento, contar com a família, ter amigos, poder comer, beber e exercitar sua cidadania. Esse texto é direcionado a quem, galerinha? Certo, aos pais. Questão de número 3. Quais argumentos de exemplificação são usados ao longo do texto para sustentar o posicionamento apresentado? Bem ali, ó, quando fala sobre que ter o último modelo de celular ou a calça da moda não é essencial à vida do adolescente. E eu trouxe também, pessoal, outro texto para que vocês observem as características, tá? A estrutura aí de um texto de artigo de opinião. Então, o artigo de opinião ele vai ser retratado sobre temas bem polêmicos, provocativos. Então, assim, para que tenha diversas opiniões e você vai defender uma delas, certo? E trazer uma possível solução. Então, esses temas aí de relevância social são aqueles que afetam diretamente a vida de quem? Da sociedade como um todo ou de determinados grupos.
O texto que eu trouxe para vocês, ele aborda um tema de relevância social, que vai falar sobre o bullying. E esse tipo de violência está presente no cotidiano de muitas escolas, no Brasil e no mundo, e provoca danos físicos e psicológicos em suas vítimas. Devido à importância desse tema, especialistas vêm a público para dar sua opinião e apresentar propostas para combater o problema. Olha só o título. Vale a pena investir em prevenção para evitar o bullying. Esse é o título e o tema era sobre bullying escolar. Vamos lá, então. Esse tipo de violência tem acontecido muito em ambiente escolar. Há versões modernas, como o cyberbullying, que são agressões via internet ou celular. Reprimi-lo, como a escola e a justiça tentaram fazer, terá pouca chance de provocar uma transformação. Na verdade, a repressão impede uma mudança efetiva. Apesar desses atos serem frequentes, pouco espaço tem existido nas escolas para reflexão, havendo apenas ações repressivas quando elas vêm à tona. Ora, o ser humano tem um lado agressivo e negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço não impedirá sua manifestação. Pelo contrário, poderá dar-lhe forças. As ações escolares para combater o bullying devem ser no sentido de preveni-lo, onde mais que seguir uma conduta, o aluno possa dar sentido a ela, considerando a si e ao outro parte do mundo. Quando algo é questionado e pensado, propicia a tomada de consciência de sua dimensão e importância. O outro poderá ser visto como alguém que também tem sentimentos. Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do dia a dia de uma escola e envolver a família dos alunos. Muito do que somos e como nos expressamos tem sua origem lá. É necessário que ambos ajudem os jovens a se construir como pessoas, não só no que aprendem, mas como agem. Então, esse texto, galerinha, é um trecho, né, de um artigo de opinião, que, olha só a assinatura, que foi escrito pela Ana Cássia Maturano, tá? E foi publicado no G1 em 2010. Então, assim, é um assunto polêmico, né, provocativo, onde faz com que nós venhamos a refletir sobre nossas ações, né, nossas atitudes para com os outros. Porque, vocês sabem, né, bullying é crime e a gente tem que ter respeito com todos os seres humanos. Beleza? Trouxe também um tema aqui polêmico, galera. Olha só o título. O título, Violência contra a Mulher. Silêncios oprimem e matam. E o tema é sobre violência contra a mulher. Então, assim, nós sabemos que é algo bem polêmico também, provocativo, tá? Que a gente tem que o quê? Analisar e fazer o quê? Se você fica sabendo, denunciar, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês vão observando que ele traz primeiro o conceito, tá? Ele fala aí sobre o assunto, aí logo ele vem expondo a sua opinião, vem argumentando e trazendo uma proposta de intervenção lá na conclusão. O texto diz o seguinte: há certa confusão sobre a função do Dia Internacional da Mulher. A data não pretende ser uma celebração do que se considera feminino, ou um momento de congratulações. O 8 de março é sobre ressaltar todas as injustiças, desigualdades e violências,
visíveis e invisíveis, as quais seguimos expostas todos os dias, e propor avanços. A violência contra a mulher tem padrões muito peculiares e particularmente complexos. Na maior parte das vezes, o agressor é uma pessoa do círculo de confiança da pessoa agredida. Frequentemente, ela vê motivos para proteger seu agressor, atinge sobremaneira crianças e jovens. A violência física costuma ser precedida de abusos verbais e psicológicos. Quando se trata de segurança pública, uma sociedade mais saudável não depende apenas de repressão a crimes. Observem que essa parte que está em negrito, pessoal, tá? É a proposta de intervenção. Então, assim, vai ser a possível solução que o escritor traz. É necessário desenvolver políticas que compreendam a origem da violência e, dessa forma, evitem que um crime ocorra. O objetivo não deve ser simplesmente punir todos os crimes, mas principalmente ter cada vez menos crimes para punir. O mundo ideal precisa de menos impunidade, mas principalmente de menos vítimas. Para combater a violência contra a mulher, não precisamos, portanto, apenas de punição dos culpados. Olha só, aqui em negrito, mais uma proposta de intervenção, pessoal. Precisamos de dados que informem justamente as raízes da violência e permitam intervenções diretas nesses fatores. Quando iniciamos um projeto com o objetivo de reunir em um único lugar dados sobre violência contra a mulher, esperávamos colaborar com o poder público no combate à violência, ajudar a sociedade a compreender a gravidade do problema e apoiar mulheres que sofreram ou sofrem violências, para que não se sintam sozinhas. Esse texto foi escrito por Carolina Taboaba, tá? São pesquisadoras do Instituto Garapé. Pessoal, então, assim, ela traz aqui a necessidade de quê? De que não venha só acontecer a punição, porém ela seja necessária, mas que seja feito algo para que não aconteça a violência contra a mulher. Beleza? Então, para a gente fechar aqui, pessoal, o seguinte. Quero que vocês observem bem as características, tá? E a estrutura de um artigo de opinião. Para registrar a presença de vocês, não esqueçam de dar um like, né? Dá um joinha lá no YouTube, tá? Coloca lá seu nome completo, sua série, beleza? E também a necessidade de registrar o nome de vocês aí na chamada no grupo, pessoal. Esse conteúdo será cobrado aí no bloco, tá? No próximo bloco de vocês. E o que vocês farão? Vocês vão escrever no caderno as características e a estrutura do artigo de opinião. Caso tenham alguma dúvida, tá? O grupo estará aberto aí no dia da aula, que acontecerá agora nessa segunda-feira, dia 30 de agosto. Então, é só perguntar e tamo junto, pessoal. Beijinhos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beleza? Tchauzinho.